Olá pessoal, boa noite. Aliás, mas muito boa noite pessoal. Tô olhando aqui pro lado enquanto eu começo essa live porque tô aqui fazendo meu cafezinho, visto que carioca gosta muito de cafezinho e cafezinho no copo americano. Então, tomara que todo mundo goste da live. Primeiro, brinde, cafezinho. Vamos lá pessoal, live de hoje é sobre um assunto que todo dia tem no consultório, um assunto que para mim é extremamente, mas extremamente importante, né? A gente vai falar de asma, tá? Dessa doença que tem muito mais mito que verdade, que a maior parte das outras doenças. Eu recebi muitas perguntas, mas muitas perguntas mesmo. Algumas eu vou conseguir citar o nome das pessoas que fizeram, mas outras, né? Por exemplo, asma é contagiosa. Se a asma é contagiosa, vamos lá. As pessoas que me autorizaram a dar o nome: Rafael, Miguel, João, Lucas e Fabiola. Então, assim, às vezes eu vou responder uma pergunta, uma dúvida, e na realidade essa dúvida é de muita gente. Então eu anotei aqui algumas perguntinhas, tá? Um passo a passo da maior parte das pessoas que me perguntou, e vou passar aqui para vocês enquanto eu tomo meu cafezinho, tá? Vamos lá. Pessoal, primeira pergunta, né? Essa pergunta ninguém me fez, vou falar. Essa pergunta eu tenho que responder, né? Para a gente começar a live. O que é asma? Né? Asma é uma doença que antigamente era chamada de bronquite asmática. Antigamente achavam que era uma doença que atingia só os pulmões. Não é. Asma é uma doença que atinge o corpo todo, especialmente as vias respiratórias e especialmente os pulmõezinhos das pessoas. Tá? Só um momentinho, por favor. Pessoal, todo mundo está me ouvindo melhor agora? Alguém me dá um ok, por favor, se estiver me ouvindo, para a gente poder dar continuidade aqui na live. Então, respondendo essa pergunta do que é asma, né? Asma é uma doença que tem diversos componentes e gatilhos. Falar para você que eu consigo responder exatamente quais são esses componentes asmáticos, os componentes hereditários, os componentes pessoais, né? E não tem como. Mas o que eu posso dizer para você em cima do que é asma, né? E do que vai causar, quais são sequela, consequência, tratamento. Então a gente está ainda no comecinho, a gente está ainda falando sobre o que é asma. Vou falar um pouquinho sobre o que é asma herdada, né? Filhos de pai ou mãe asmático têm mais chances de herdar, entre aspas, por favor, asma, eu não tenho dúvidas. Filhos de pais asmáticos, pai ou mãe, têm maior chance de desenvolver a asma sim no decorrer da vida. Se pai e mãe forem asmáticos, então aí essa chance aumenta, fica com um potencial muito maior daquela pessoa ter desenvolver a asma no decorrer da vida. Dito isso, feita essa breve introdução sobre asma, aí vem uma pergunta muito comum, muita gente me fez. Quais são os sintomas da asma? Né? Especialmente quando tudo que a gente tem aqui hoje é Covid, né? Vou falar aqui em casa, tá? Minha velha esposa, ela, quando tem crise asmática, o principal sintoma dela é chiado e falta de ar. Parece que tem 45 gatinhos no pulmão dela e começa a ter falta de ar. E falta de ar é exatamente quando entra em contato com um cachorro. Rapidamente a gente tem que fazer medicamento de resgate para ela. Por quê? Por que eu tenho que fazer medicamento de resgate? Porque eu não consegui curar, porque a asma não tem cura, a asma tem tratamento e controle. Ela, quando entra em contato com um cachorro, né? Minha sogra tem uma cachorrinha, que é a pretinha, acaba tendo crise. Então, como é que a gente vai falar dos sintomas de asma? A gente vai mostrar exemplos para você, tá? Hoje eu atendi uma paciente, aí sim não vou falar o nome, né, e que está assistindo a live, está aqui no ao vivo, e
qual foi o sintoma? O principal sintoma dela? Falta de ar. Não tinha chiado, não tinha tosse, mas tinha falta de ar quando tinha contato com alguns materiais, especialmente com um ambiente com muito pó. A gente daqui a pouco vai falar dos gatilhos, mas falei do chiado, falei da falta de ar e a tosse. A tosse geralmente é seca. Doutor Paulo, posso ter tosse com catarro? Sim, você pode ter tosse com catarro, como parte dos sintomas da crise asmática. Mas, em geral, pessoal, essa tosse é seca. Então, falei dos principais sintomas. Tosse, chiado, falta de ar, dor no peito, muito comum dor no peito. O asmático muitas vezes tem sintomas nas vias aéreas superiores, porque muitas vezes uma coisa está diretamente ligada à outra, a asma e rinite. Então, pode ter espirro, tá? Pode ter coriza, que é aquela secreçãozinha, tá? Pode ter congestão nasal, e isso são sintomas de asma. Alguns gatilhos, como as doenças virais, tá? E as doenças virais são gatilhos para asma, também podem levar a febre, dor no corpo, dor de cabeça. Então tudo isso pode acontecer durante uma crise asmática, especialmente com essa questão do gatilho que a gente já vai falar. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado aí pela presença. Já são bastante pessoas aqui ao vivo na live. Estou vendo que a Mari já mandou pergunta aqui. Mari, daqui a pouquinho, quando eu chegar nessa parte aqui do gatilho, eu vou falar dessa alergia ao ácaro da poeira, tá? Então, pessoal, falamos dos sintomas, não é? E falamos sobre o que é asma. E agora, já que a gente sabe dessa doença aí multifatorial, que pode vir de papai, que pode vir de mamãe, que tem, né, as suas características pessoais, e quando que a gente tem essa crise? Quando que a gente tem essa questão do chiado, tá? Deixa eu só ver quem foi que fez essa pergunta, porque essa foi uma pessoa só. Foi Marcos Vinícius, tá? Marcos, a pergunta sua, tá? Foi quais são, não foi a palavra os gatilhos, mas o que você falou é quais são os tipos de causas de asma mais comum. Então, o Marcos, eu vou chamar de gatilho esses tipos de causas da sua pergunta. Então, os gatilhos mais comuns para uma crise asmática, um deles está aqui, está nos comentários. A Marielle perguntou assim: alergia ao ácaro pode desenvolver asma? O ácaro, ele é o 1, 2, 3 e 4, tá? Dentro do ácaro a gente tem dois subtipos aí, que são os dermatofagóides, pteroníceas e farinai. Esses palavrões aí a gente só sabe quando faz os testes alérgicos. Muitos asmáticos têm que fazer os testes alérgicos, tá? Então, o contato com o ácaro, uma vez que você tem alergia ao ácaro, pode sim desencadear uma crise de asma. Aliás, é muito comum, é o gatilho 01 do 01. Tá? Só que esse tem cura, não a asma, mas esse gatilho da asma tem cura. A gente pode fazer imunoterapia para o paciente. E é por isso que a visita e o acompanhamento médico é muito, mas muito importante. Tá? Barata, as fezes de barata, elas dão muitas crises. Aqui na nossa região, que a gente tem muito barata, é muito comum. Então, detetizar a casa para os atópicos, para os alérgicos, para os asmáticos, é de extrema importância, pessoal. Beleza, eu não consigo pagar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses aquela detetização. Você que não é o asmático, pode muito bem ir ali na Campo Lavoura, sabe, comprar o veneno, especialmente se tiver alguém na casa que não seja asmático, comprar o veneno. Deixa eu fazer abrir um parênteses aqui. O meu amigo André Lecha entrou aqui na live, ele está aguardando terminar a live, porque nós vamos pescar hoje, se Deus quiser, bastante jaú, pesca esportiva, pescou, soltou. Então, dando continuidade, a questão da barata, gente, se você tiver um não alérgico em casa, visto que essa barata é uma causa muito comum de asma, esse não alérgico, ele pode muito bem aplicar a cada 15 dias veneno, para que não tenha barata, para que não tenham fezes de barata, para que você não tenha
o desencadeamento dessa alergia causada pelas fezes dessa barata. Então, pensando na macro da coisa, eu acabei de falar de um gatilho, não é? De um gatilho, falar o que o asmático pode fazer, pode não, deve fazer, tá? Para evitar essas crises. Então, o asmático, assim como qualquer outra pessoa que tem alguma doença, ele precisa sim, pessoal, de ter algumas mudanças no estilo de vida. Obrigado, Sandra. Ele pode sim ter algumas mudanças, necessita de ter essas mudanças no estilo de vida, pensando no longo prazo, não é? A pessoa que tem alergia, a pessoa que tem intolerância à lactose, tanto ele quanto a família, que é o ideal, não é? Vai parar de ingerir lactose. Então, a gente tem uma mudança familiar para que aquela pessoa com intolerância à lactose tenha uma qualidade de vida melhor e não necessariamente ficar tomando toda hora um lactosil, por exemplo. Eu não vou entrar nesse caso. E na asma, já que eu tracei esse paralelo, seria a bombinha de resgate, não é? E que nós temos muitas, graças a Deus. Hoje o meu arsenal aqui, minha carta na manga, aliás, hoje eu tenho muitas cartas na manga, não é? Pensando em tratamento de asma, mas no passado, onde essas cartas eram limitadíssimas, não é? Eu não tinha muita coisa. Então, no passado, era importante você fazer esse tratamento não medicamentoso, ciente da questão do gatilho, era de vital importância. E hoje, doutor Paulo? Hoje continua de vital importância. Remédio é para ser usado quando tem indicação e pelo tempo que tem indicação. Já abro um spoiler aqui para a parte de tratamento, pessoal. Para o asmático, para muitos dos asmáticos, o medicamento é usado continuamente a vida inteira, tá? Já que a gente está falando de gatilho, a Heloísa aqui, minha paciente Heloísa, uma paciente que faz o tratamento direitinho, né? Outra coisa muito importante e que, para variar, vocês mulheres são muito melhores que nós homens, né? Para os homens, quando eu tenho que fazer o tratamento de manutenção, eu tenho que usar medicamentos que muitas vezes são mais caros para usar uma vez só por dia, porque se eu pedir para usar 2 vezes por dia, o homem não tem capacidade mental de continuar usando. O homem, não, estou falando do Paulo e de qualquer outro homem aí. Se alguém se sentir ofendido, me desculpe, mas a maior parte de nós somos muito limitados. Já vocês mulheres não. Se eu passar para tomar 6 remédios por dia, perdão, o mesmo remédio em 6 tomadas dias, vão tomar o remédio direitinho e vão fazer o tratamento correto. Mas assim, fezes de pombos, pode desencadear? Pode sim, porque a gente está falando de pó, de poeira, de ácaro. Deixa eu ver a pergunta aqui, é a mesma coisa. A outra pergunta são fezes de cachorro. Então, fezes de pombo, fezes de cachorro, podem fazer? Que pode, pessoal, porque sujo, não é? Outros animais, outros insetos vão ali e tá sujo, tem sujeira, tem poeira, tem diversos elementos nocivos para a nossa árvore respiratória. O pombo por si só, as aves por si só, ainda podem causar outro tipo de doença pulmonar, que não só as crises asmáticas. Talvez isso seja tema para uma das nossas próximas lives, que são as micoses pulmonares. Tá, mas pode acontecer sim, a fezes de pombo pode desencadear. Então, os ácaros, os fungos, a barata, né, poluição ambiental. Aqui no nosso meio, né, especialmente aqui no norte do Mato Grosso, a gente não tem tanta poluição ambiental assim no nosso dia a dia. Eu estou falando poluição por conta de indústria, por conta de excesso de automóveis. Nós tínhamos, eu particularmente não peguei essa época, né? As pessoas que são dinossauros aqui em Sinop, como por exemplo o Dr. Wendel Teodoro, que está aqui na live, eles já pegaram essa época, mas eu não peguei. Né? Que era a época onde tinha muito pó de madeira por conta das centenas de serrarias que tinham aqui da cidade. Então, pó de madeira, especialmente para quem mora perto de serraria, é um fator desencadeante de 1 a 10, 12. Tá? E aqui na nossa realidade, na nossa região, a realidade é que um fator desencadeante que acontece de tempos em tempos, com um certo espaçamento, que apesar de proibido, né, continua sendo feito, que são as queimadas. As queimadas, elas são terríveis
para nossa árvore respiratória. Então, gente, não são só esses gatilhos, tem exposição ao frio, entre outros muitos gatilhos. Então, eu estou falando aqui os principais, os gatilhos mais comuns de asma. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Eu tenho aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui, por exemplo, terminei uma resposta, né? Agora eu vou falar de um gatilho específico. Terminei os gatilhos mais comuns, vou falar de um gatilho específico. Mas eu paro para responder vocês, me desculpe, eu paro para responder vocês e respondo, né, na hora certa a pergunta que vocês estiverem fazendo na live. Agora eu queria falar sobre algo específico. Falei sobre os gatilhos, muitos deles evitáveis. Agora a gente vai falar sobre um gatilho absurdo. Pessoal, você que tem sintomas pulmonares, você que não sabe se tem, mas desconfia, ainda desconfia porque vai chegar o diagnóstico, ou já sabe que tem asma, você não pode fumar. Porra, não pode, simplesmente não pode fumar, pessoal, tá? E não pode conviver com quem fuma. Não pode conviver com quem fuma. Então, assim, você mulher, você homem, tá? Você criança que é casado ou pai ou filho, né, de alguém que fuma, você fala o seguinte, ou eu ou cigarro, tá? Porque vai fazer muito mal para você no curto, no médio e especialmente no longo prazo. No longo prazo, as micro e macro crises, né, sem e com sintomas, você tem machucado curativo criado pelo nosso corpo. Machuca, faz curativo, machuca, faz curativo, machuca, faz curativo, machuca, faz curativo. Centenas, milhares de vezes. Chega uma certa hora que o nosso pulmão cansa. Ele começa a se modificar para tentar se defender desse tipo de agressão. Isso vai fazer com que esse pulmão, repito, modificado, tenha um tipo de tecido, tá, no pulmão diferente daquele que deveria ter. E esse novo tecido, mais resistente a essas agressões, não faz aquilo que o pulmão deveria fazer. O pulmão fica mais durinho. E ele não consegue fazer o que tem que fazer, que é o quê? Tirar o gás carbônico, botar o oxigênio para dentro do pulmão e tirar o gás carbônico de dentro do nosso corpo. Quando chega nesse ponto, tá? Quando chega nesse ponto, a doença terrível. É a oxigênio terapia, fila de transplante de pulmão, e a gente não quer chegar a esse ponto. O nome disso é remodelamento pulmonar do asmático, ou simplesmente remodelamento. E é importantíssimo que a gente entenda que a causa mais comum do asmático que chega a esse ponto é a convivência com o cigarro, direto ou indiretamente. Asmático não pode fumar. Diretamente ou por tabela. Pelo amor de Deus, gente, eu não quero causar divórcio nenhum. Então, assim, mata quem está fumando, quem não precisa ter divórcio, não precisa dizer que o Dr. Paulo causou divórcio. A Mara está aqui perguntando. Minha filha tem tosse típica de alergia e falta de ar. Será que pode ser asma? Olha, tosse e falta de ar, característica de alergia, o que eu posso te falar, Mara, é que é asma até que se prove o contrário. Então, a gente tem que descartar um quadro de asma. Você deve procurar um pneumologista, você deve procurar, eu não sei qual é a idade dela, um pneumologista ou um pediatra ou um alergologista. Esses dois especialistas aí, tá, podem diagnosticar e fazer o tratamento da sua filha. Mari, minha mãe tá pirando ouvindo isso do cigarro. Por favor, não mate sua mãe. Outro dia ontem foi dia das mães, tá? E todo dia é dia nacional, internacional, mundial, intergaláctico da mulher. Então a mãe é uma exceção. Não mata, não abandona, convence a fazer uma terapia. Cigarro tem tratamento. Nós temos um programa no SUS e particular também, chamado Programa de Controle do Tabagismo. A gente vive reclamando do SUS, eu particularmente sou um baita de um defensor do SUS, tá? E o Programa de Controle do Tabagismo é um programa onde o Brasil é extremamente elogiado mundo afora por como as suas equipes multidisciplinares, infelizmente quando funciona, porque não é sempre que funciona, por como as suas equipes multidisciplinares conseguem fazer o combate do tabagismo. Então, saindo um pouquinho desse assunto, e uma próxima live vai ser sobre DPOC, né? Cigarro e DPOC, saindo um pouquinho desse assunto, pessoal,
não chamem o fumante de viciado. O fumante não é viciado. Me desculpe. O fumante é um dependente químico. Tá? E essa dependência química tem tratamento. Não é falta de vergonha na cara, não é falta de força de vontade, apesar de que a gente tem que ter força de vontade para parar de fumar. Tá? Não é falta de vergonha na cara, é questão de dependência química. A dependência química ela vai atingir uns de uma forma, outros de outra forma, pessoal. O cigarro é tão importante na questão do asmático que ele merece esse capítulo à parte. Tá? Então, essa dependência química ela é vencida pelo Programa de Controle do Tabagismo. Na dúvida, vá até o posto de saúde mais próximo da sua casa e coloque seu nome na fila. Não é? Em geral, eu não sei como é que são feitas em todas as cidades, mas as cidades que eu tenho conhecimento, você entra na fila, formam-se turmas. Por quê? Porque esse tratamento é multiprofissional. Médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, nutricionista, os agentes comunitários de saúde, que são profissionais maravilhosos e que devem ser muito bem recebidos pela população em suas casas. Então toda essa equipe multiprofissional é responsável pela cessação do tabagismo. Gente, o cigarro entra nos gatilhos, tá? Que o Marcos Vinícius perguntou. Mas é tão importante que eu tenho que falar a parte do cigarro, tá? Deixa eu pegar aqui meu croquete para saber o que a gente vai falar. Asma é contagiosa? Não! Muita gente está me perguntando isso. Eu já fiz pelo menos uns 40 laudos, tá? Para pessoa que tem asma e que de vez em quando tosse e que foi obrigada a sair do trabalho, porque toda vez que tem uma tosse seca, opa, é Covid, vai embora daqui, tem que ficar em isolamento. É claro, gente, que tem a tosse causada, o Covid é uma das grandes causas de tosse. A gente está falando isso, a gente está fazendo essa live durante a pandemia do Covid, mas a asma é uma das grandes causas de tosse da nossa região. E a asma não é contagiosa. Tá? Você não vai passar asma na tosse, você não vai passar asma no beijo, você não vai passar asma ao tocar, você não vai passar asma de jeito nenhum. A não ser que seja para o seu filho, mas aí depois é uma situação mais indicada para que você tenha essa instrução no consultório médico com o seu médico. Tá? Mas eu falei isso aqui no comecinho, a questão do pai para filho, filho de pais asmáticos, né? Ou pai ou mãe, meu cafezinho, meu copinho americano, ou pai ou mãe, tem mais chance de desenvolverem asma no decorrer da vida. Esse tópico é muito importante. Grávida pode usar? Não. Grávida deve usar. Grávida asmática, diagnosticada, fazendo acompanhamento, deve usar. Tá? Não existe um remédio perfeito para a gestação? Não existe um remédio perfeito para a gestação. Aquele remédio absolutamente sem nenhum tipo de contraindicação, sem nenhum período da gestação, exceto água. Tá? Mas é muito mais importante que aquela gestante esteja com a sua asma controlada. O bebezinho ele tem que receber oxigênio da mãe. A mãe tem que ter oxigênio para passar para o bebezinho. E a mãe só tem oxigênio bom para passar para o bebezinho se a mãe não estiver tendo crise asmática. Então é muito importante que a asma esteja controlada. Bem, aí a gente vai entrar em outro tópico, né, que é planejamento de gestação, especialmente para quem tem essas doenças crônicas como asma. É importante que se planeje a gestação. Muitas vezes uma medicação ela pode ser trocada na questão do planejamento familiar antes de engravidar. Tá? Então o planejamento é muito importante. Poxa, não planejei e a gente está grávido. Que não é ela grávida, né? É o casal. Eu não planejei, estamos grávidos. O que eu faço? Vai no seu pneumologista, claro, óbvio, ululante. Vai no seu ginecologista também, para que a gente possa fazer esse planejamento e como vai ser o seu tratamento durante a gestação, tá bom? Já que a gente está falando de tratamento, pessoal, a pergunta, né, que muita gente fez, tá? Marcela, Kaique, provavelmente Carlos Henrique, tá? Ricardo, desculpa pessoal, se não citei mais nomes, Marcela, Kaique e Ricardo, só esses aqui que eu coloquei aqui. Perguntaram assim, a bombinha vicia? A bombinha faz mal para o coração? Então, antes de eu falar se a bombinha vicia, a bombinha faz mal para o coração, vou falar sobre o tratamento da asma. Nós temos duas formas de tratar a asma. Nós temos a forma de tratar a crise asmática, tá? Então, são medicamentos inalatórios via bombinha para tratar a crise asmática. E aí eu vou agora entrar no mito, bombinha é tudo igual? Não, comprimido não é tudo igual.
Como é que você toma um comprimido para pressão, um captopril ou uma losartana? Você coloca o comprimido na boca, toma um pouquinho de água, engole o comprimido e o comprimido faz efeito, né? Como é que você toma uma dipirona para febre ou para dor de cabeça? Da mesma forma. Então são medicamentos completamente, absolutamente diferentes que a gente toma da mesma forma. Então o comprimido vem por via oral para fazer o seu efeito no corpo, naquela área específica, no corpo mais naquela área específica, no corpo todo. Bem, cada um tem a sua característica. A bombinha, ela tem uma característica de ir direto para o pulmão. A ação dela é quase que exclusiva pulmonar. Mas bombinha não é tudo igual. Bombinha não é tudo igual. Tá? Nós temos bombinha para tirar de crise, nós temos bombinha para fazer manutenção, nós temos bombinha do medicamento A, B, C, D até o XYZ. Tá ok? Então, nós temos bombinha para muitos tipos, para crise, para tratamento, para manutenção. Então, muito importante a gente entender isso. Ao invés de falar, pô, minha tia usa bombinha, ela tá bem, vou usar bombinha. Não. Tem que individualizar. Tá? Tem que ir numa consulta, tem que individualizar o seu tratamento para que lá na frente você não tenha aquilo que eu falei um pouquinho aqui atrás, que é o remodelamento asmático. Essa é a pior parte. E é isso que a gente não quer chegar. Tá? Eu vou falar um pouquinho assim, aqui em Sinop, tá? Aqui em Sinop eu tenho muito paciente com remodelamento asmático, porque no passado, né, a ausência de profissionais, ausência de profissionais de saúde, a ausência de profissionais de saúde, tá, aqui para poder tratar, para poder cuidar, ou mesmo com a presença dos profissionais de saúde, o tratamento equivocado, não é? Tá bom? Eu já vou falar sobre isso também, porque essa foi uma pergunta que me fizeram 3 vezes aqui antes da live. Pessoal, tem que usar a bombinha. Tem que usar a bombinha. Se você tem asma, você tem que usar a bombinha. Você precisa caracterizar, individualizar a sua asma. Por quê? Porque existe a bombinha de resgate para quem só precisa para aquelas crises muito esporádicas, e tem a bombinha de manutenção, que nós temos alguns critérios para usar a bombinha. Mas entenda que o tratamento é feito via bombinha. E o que é a bombinha? Tá? O que é a bombinha? Eu gosto de passar o que eu aprendi com um professor meu, com uma professora que eu amo de paixão, que mora no meu coração e que infelizmente ela nos deixou aqui nesse período de pandemia, tá? A doutora Graça, né? A pneumologista da minha vida. Ela falava o seguinte: a bombinha é o creme do pulmão. Eu escutei isso dela, eu não esqueço, e falo para quase todos os meus pacientes. Bem, quando você tem algum dodói na mão, você vai passar o creme aqui na sua mão, um percentual desse cremezinho que você passou na mão vai chegar no seu sangue? Vai sim, pessoal. Um percentual pequenininho, pequenininho, pequenininho do seu cremezinho vai chegar no sangue. Muito pequeno, muito menor do que se você por acaso estivesse tomando um comprimido para o comprimido chegar e fazer o efeito aqui. Apesar de que por vezes é necessário, tá? Para o pulmão é a mesma coisa. A bombinha é um creme que você vem por aqui pela via inalatória, vai chegar no pulmão e vai agir quase que exclusivamente no seu pulmão. Pode ir um pouquinho para a corrente sanguínea? É claro que pode, mas é muito, muito, muito pouco que vai para a corrente sanguínea. Então, vale a pena, pessoal, vale a pena a gente fazer o tratamento localizado quando aquela região permite que a gente faça... Calma, vai com Deus. Quando aquela região permite que a gente faça... Minha esposa veio aqui, dá um beijo, tchau, minha esposa asmática, tá? Graças a Deus em controle, que só toma quando tem, só precisa fazer o tratamento quando tem o controle com o cachorro, quando tem o encontro com o cachorro. Aí faz o resgate, ela faz os dois, manutenção e resgate, tá? Então você faz a bombinha quando você precisa, seja a bombinha de manutenção, seja a bombinha de resgate. Qual que eu preciso? Só o seu médico vai poder te dizer, tá? Aí sim, aí é uma questão ainda mais individualizada. Qual que você precisa? Qual é a quantidade de remédio que você precisa? Quantas vezes por dia você precisa usar a bombinha? Aí sim, essa é a do tratamento individualizado. Mas eu quero mostrar para vocês, pessoal, que a bombinha ela é um medicamento tão seguro quanto o creme de mão, tá? E aí vai para a pergunta: bombinha vicia? Bombinha faz mal para o coração? Bombinha não vicia, tá? Não tem nada
na composição de nenhuma das muitas bombinhas com remédio de A a Z que cause dependência, que faça com que você fique viciado na bombinha. Sabe o que acontece muitas vezes? É a pessoa que ouviu falar que o cachorro do papagaio, do periquito da vizinha, tomava a bombinha tal, usava a bombinha tal e ficava bom, e aí aquela pessoa começou a usar a bombinha tal. O que acontece? Aquela pessoa não tinha indicação para bombinha tal, então tem que usar 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes por dia. E aí fala assim, poxa, eu estou viciada na bombinha. Se eu não usar a bombinha, eu não fico bem. Na realidade não é isso, é que aquela bombinha não era para você. Aquela bombinha fez bem para o cachorro do papagaio, do periquito da vizinha da tia tal. Então, talvez aquele bichinho ali tenha ido no pneumologista, no caso cachorro, veterinário, pneumologista, aquela pessoa foi no pneumologista, pessoal, e teve a bombinha indicada para aquela pessoa, individualizada. Então, a bombinha, assim como o remédio de pressão, ela é um tratamento individualizado. Uma vez que a gente entende isso, que a bombinha não vicia, vamos para outra pergunta. A bombinha faz mal para o coração? Mito! Não é verdade. Não é verdade, tá? No passado, a gente usava um medicamento que já foi descontinuado, chamado Berotec. O Berotec pode causar uma leve taquicardia, ou seja, um leve aumento na frequência do coração? Pode sim. Repito, o medicamento foi descontinuado, mas pode causar um leve aumento na frequência do coração. Como que a gente usa o Berotec? Com prescrição médica. E o que a pessoa faz? O Berotec não é um medicamento de receita controlada. Tem uma crise de tosse, de chiado, de asma, de qualquer coisa, vai na farmácia e compra o Berotec. Aí coloca lá, 147 gotas de Berotec. Bem, é um medicamento que pode sim causar um aumento pequeno e rápido, tá? Já daqui a pouquinho volta ao batimento normal da frequência cardíaca. Só que quando você usa demais, faz mal. Tudo demais faz mal, pessoal. Tudo demais faz mal. Então, se você usar demais, aquilo ali também vai te fazer mal. Tá bom? Então, entendam isso. O que criou que a bombinha faz mal pro coração é porque foi feito mau uso desse ótimo medicamento que foi descontinuado, que é o Berotec. Então, Berotec não fazia mal, bombinha não faz mal, vamos matar esse mito. Bombinha não faz mal, bombinha faz bem. Mas como todo e qualquer outro remédio, tem que ser usado com prescrição médica, na quantidade certa para você, pessoal, tá? Então, eu acho que eu consegui responder todas as perguntas sobre bombinha e tratamento. Se algum de vocês tiver alguma dúvida, manda a pergunta aqui, que é dessa parte aí de tratamento, tá? Que eu respondo para vocês. Tá? Eu vou passar aqui para a parte de diagnóstico. Tá? Nós temos um exame dentro das nossas provas de função pulmonar chamado espirometria, que é um exame de sopro, tá? que ele serve, que ele é feito para a gente poder dar o diagnóstico do quadro de asma da pessoa. Na criança, tá? Na criança, aliás, essa pode ser uma próxima live, não é? Nem tudo que chia é asma, é muito comum os pais, né, procurarem pneumologista porque tem tosse ou tem algum chiado e realmente boa parte, essa grande parte dessas crianças realmente não tem asma, então faz-se a investigação, a gente tem alguns critérios onde a gente coloca os sintomas detalhados pelos pais, mas no campo do adulto nós fazemos esse exame, espirometria, para fazer o diagnóstico, para poder fazer o acompanhamento, para poder saber como que está a função do pulmão daquela pessoa. Nós adultos, nós temos um descenso, que a gente chama de descenso fisiológico. O que é isso? É o descenso natural da nossa função pulmonar. Conforme a gente vai envelhecendo, não é? O nosso pulmão também vai envelhecendo, a nossa função pulmonar vai envelhecendo, tá bom? Então, esse exame mostra assim, opa, peraí, esse asmático está tendo um descenso muito maior. Existe coisa que a gente pode fazer? Não existe coisa que a gente pode fazer, e isso a gente vai ver durante o acompanhamento. Mas nós temos outros exames, porque o asmático pode estar tendo uma crise por conta de uma infecção viral, que são as mais comuns, mas uma infecção bacteriana. Então a gente também lança a mão de outros exames, saber se esse paciente está inflamado. Outros exames importantíssimos, são os testes alérgicos. Lembra que eu estava falando do ácaro, aquele palavrão lá, dermatofagose farinite, peroníase, entre outros? Esses testes, pessoal, a gente pode fazer não só durante o diagnóstico, mas pensando na terapia do paciente como um todo, não só na crise de asma.
na prevenção dessa crise asmática. Então, exames complementares. O que seria complementar? O exame ele é feito depois da consulta, depois da anamnese, onde é colhida a história detalhada desse paciente, e também depois do exame físico do paciente. A gente escolhe os exames mais adequados e eles são complementares. Então, se você está pensando em visitar o seu clínico geral, o seu pneumologista, o seu alergologista, para fazer essa pesquisa, não precisa se apressar e fazer o exame XYZ. Primeiro vá à consulta, onde a gente vai detalhar toda a história, vai fazer o exame físico e só depois, tá? E só depois sim a gente vai fazer exame complementar. Tá? E aí, falando em exame complementar, a Tami fez uma pergunta aqui. Meu filho de 4 anos tem asma e o pulmão todo com manchinhas. Tem cura? Bem, provavelmente o pediatra dele já deu, ou o pneumopediatra dele já deu esse diagnóstico. A asma, tá, é uma doença que vai ter que tratar. A asma não tem cura, ela tem controle. Tá? Boa parte das crianças que têm sintomatologia durante a adolescência, essa asma ela não cura, ela entra em remissão, ela adormece. A maior parte das pessoas que tem esse adormecimento da asma não tem o retorno, ela não acorda na vida adulta, não tem nenhum gatilho, como esses que eu falei, sabe? Queimada, poluição, pó, pelos, quer dizer, contato com esses animais, alergia a esses animais, como a Heloísa perguntou das fezes do pombo, tá? Como, desculpa, esqueci quem perguntou da questão das fezes do cachorro. Tudo isso pode fazer aquela asma que estava adormecida acordar, tá? E aí é uma outra situação, uma segunda necessidade, é uma segunda vez na vida da pessoa que ela vai ter a necessidade de fazer o diagnóstico e o acompanhamento daquela asma, tá bom? Uma vez que eu diagnostiquei, uma vez que eu entendo o que é asma, tá? Fiz o diagnóstico, tenho asma, já estou na minha consulta, já fiz a minha consulta, já estou fazendo o meu tratamento, seja o tratamento que a gente chama de manutenção, ou seja, é aquele paciente que precisa tomar remédio no decorrer da vida, todos os dias para manutenção, ou aquele paciente que só precisa fazer o resgate. Entendi tudo isso. O que eu vou fazer extra? O que o asmático pode fazer extra? Como que é a vida desse asmático? Juliana, Miguel, de novo, o Marcos Vinícius, o Wellington e a Manuela, que está aqui presente na live. Fizeram perguntas que eu coloquei como tratamento não medicamentoso de asma. Pessoal, se mais alguém fez essa pergunta, peço desculpas. Meus últimos dias foram bem atribulados, tá? Não consegui, filho tá dodói ainda, então não consegui dar a atenção que essa pré-live aqui merecia. Então, o que a gente vai fazer, pessoal, uma vez com o diagnóstico de asma, de mudança de estilo de vida? É verdade que a natação cura a asma? Mentira. Eu falei até mais baixinho, porque eu gostaria que a natação curasse asma. Mas é mentira, a natação não cura asma. Natação é sim o melhor dos exercícios que o asmático pode fazer, tá? Mas o asmático pode fazer todo e qualquer tipo de exercício aeróbico. Um percentual bem pequenininho dos asmáticos, pessoal, pode ter a asma induzida pelo exercício. Esse tem a crise quando faz o exercício. Então, como é esse percentual bem pequenininho, se alguém aí se enquadrar nesse caso, pode entrar em contato comigo, que a gente conversa bem sobre isso, mas é um percentual bem pequenininho. A imensa maioria dos pacientes, ela se beneficia do exercício aeróbico, cuja natação é o melhor deles, mas não é o único. Você pode jogar tênis, você pode correr, pedalar, não é? Você pode praticar caminhada, você pode andar de skate, você pode andar de patins, tá? Então você pode fazer muitos exercícios aeróbicos para que você dança, não é? Para que você tenha uma saúde pulmonar melhor. Então a vida do asmático é como a vida de qualquer outro paciente, de qualquer outra pessoa que primeiro quer ter uma boa saúde, e aí no portador de doença crônica, algumas coisas que você tem que fazer, alguns lugares, aliás, algumas coisas que você tem que fazer e algumas coisas que você tem que evitar, tá? Por exemplo, o que eu vou fazer? Os exercícios que eu falei. O que eu vou evitar? Pano, carpete em casa, sofá de pano, tudo isso faz acúmulo dessas substâncias do mal, não é? Dessas substâncias malvadonas,
que é pó, esses dermatofagodes, os pelos de animais, não é? Fezes de animais, fezes de baratas, tudo de ruim. Tá? Então a gente também evita isso na nossa cortina, a gente também evita isso na nossa cama. Então tudo isso deve ser evitado. Só que quando você vai na primeira consulta, que você recebe do Dr. Paulo uma receita desse tamanho, com 147,5 itens que você deve evitar, você pensa assim, putz, porra, minha vida vai ficar uma bosta. Mas não é isso, gente. Não é isso. São coisas que você vai fazendo no dia a dia. Tá? Eu não consigo dar um zoom aqui de casa para vocês, mas são coisas que, por exemplo, aqui a gente tem no dia a dia. Evitar carpete, evitar a questão do pano. Ah, mas eu tenho um sofá de pano, né? Mas eu tenho um sofá de pano. O que eu vou fazer? Vendo o sofá? Olha, por mim você vende o sofá. Vende o sofá, entra no site da Centauro, compra um Brooks e vai correr. Mas se você quer manter o sofá, esse inimigo da saúde, você pode comprar uma capa para o sofá. Limpa, lava esse sofá bem lavadinho e compra uma capa para esse sofá. Uma capa, claro, sintética, né? E manda encapar ele ou compra, vai ali na Havan, nova patrocinadora do meu Flamengo, e compra uma capa para esse sofá. Vai usar a capa, vai ter menos desses bichinhos ruins que ficam perto do pano. Não são muitas coisas, são muitas para quem tem o primeiro contato. Mas quando você vai tendo, como você é asmático e vai ser asmático para a vida inteira e quer viver por 147 anos, né? Pessoal, essas medidas são medidas muito simples. São medidas muito simples. Ato falho meu, né? Os fortes odores, né? Quanto mais forte o cheiro, mais forte é a substância que está causando aquele cheiro. E não se engane, quando você inala o cheiro, você está inalando a substância que causa aquele cheiro. Então, por que, Mari, que o perfume é um dos gatilhos? Porque essa substância tão forte que chega a dar esse cheiro, para muitos asmáticos, eu posso dizer que para a maioria dos asmáticos, ela vai desencadear uma crise. Tá? Então, quanto mais forte o cheiro, mais forte a substância que está causando aquele cheiro. Respirou, vai lá no nariz, você está sentindo aquele cheirinho bom, mas aquilo ali vai lá para o seu pulmão. Tá, joia? Aquilo ali vai lá para o seu pulmão e pode sim desencadear uma crise asmática. Tá? Gente, falei nesses 48 minutos aqui sobre asma. Tá? Pessoal, respondi, deixa eu ver, filha. Com que frequência? A Manu fez uma pergunta aqui, ó. Com que frequência é ideal lavar o colchão, os travesseiros e sofás? O colchão, o travesseiro, o sofá, o ideal é tomar banho de sol. Né? Fica um presidiário em casa, esses bichinhos aí, então o ideal é tomar banho de sol. Tá? Eu vou postar, Manu, porque eu não lembro de cabeça o que a gente vai usar para limpar, não é isso, mas eu vou fazer o seguinte, amanhã, pessoal, tem um post no meu Instagram, tá? Não no Stories, porque o Stories vai e apaga, no feed, ensinando como limpar. Tá? Uma vez por semana é suficiente, então a frequência uma vez por semana é suficiente, exceto, claro, né, dependendo do nível de sujeira, entendendo que isso aí, o sofá, vende o sofá, mas o colchão, o travesseiro e esse etc aí da cama, gente, isso aí é para usar depois do banho. Tá bom? Depois do banho. Porquinho aí, ó, eu tenho um suininho de 5 anos em casa e aí a gente fica brigando com ele para tomar banho antes. Então, como os meus suininhos de 5 anos, ele é um alérgico, ele é um atópico, a gente tem que fazer essa limpeza com mais frequência, tá? Mas nós que somos adultos, não é? Especialmente falar para os meninos, né? Porque a gente comete muito ato falho, não vou mentir para vocês, eu tenho teto de vidro, já fiz várias vezes isso, né? Essa porcariada aí de chegar em casa sujo e deitar na cama. Então a cama é limpa, é lugar de gente limpa, não é lugar de porquinho igual o Dr. Paulo não, tá bom? Gente, se tiver mais alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, os meus contatos estão aí sempre, qualquer lugar, qualquer pessoa que entre no meu Stories ou no meu feed vai ter o contato. Eu queria dizer que esse vídeo vai amanhã para o meu canal do YouTube. Tá? É tudo com o mesmo nome, o Facebook, o YouTube e o Instagram, o arroba, o hashtag THQuintanilha. Então vai lá que o vídeo vai ficar para quem quiser ver, para quem quiser assistir. Muito obrigado, gente. Ó, eu vou fazer uma live na semana que vem, o episódio 3 do Sai do Sofá, que vai ser com o coach Bruno Melo.
tá? Ele mora em Sorriso, ele é um profissional de educação física fantástico. Daqui a pouquinho eu vou anunciar no meu Instagram. E também tem uma outra live semana que vem. Na live de semana que vem a gente vai falar sobre atualizações em Covid. É claro que a gente vai dar uma pincelada geral, mas a gente vai falar sobre atualizações em Covid. Semana passada, com a incrível doutora Simone, ginecologista, a gente falou que vacina estava disponível para tudo quanto é grávida. Agora, não é toda vacina que está disponível para tudo quanto é grávida. Até isso aí já mudou. Então, a medicina tem essa questão. Muda. Então, hoje, a gestante tem vacina que pode tomar, tem vacina que não pode tomar. Pessoal, semana que vem, atualização em Covid vai ser a minha live de quarta ou quinta-feira. A live de terça-feira vai ser o Sai do Sofá episódio 3 com o Bruno. Pessoal, beijo, fiquem com Deus e até a próxima.